Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de futebol. O nosso convidado tem uma carreira ligada e de muita experiência ao futebol. Passou por vários escalões do nosso futebol, passou pela China e atualmente está ao serviço do Shakhtar. Bem-vindo, Valente. É um gosto ter-te cá. Uma pessoa que eu aprendi muita coisa e bebi muita coisa da tua carreira, não só também como pessoa e como profissional. É um gosto muito grande ter-te cá. Pensei que não te ia ter presencialmente, mas foi possível, por isso agradeço-te muito a tua presença cá. Tá, obrigado pelo convite. É sempre bom encontrar amigos, é sempre bom falar de futebol e pronto, e aproveitar este momento em que estou em Portugal, passar um período de férias, pronto, de poder também partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência e a vivência que eu tenho tido neste maravilhoso mundo do futebol. Muito bem. Valente, mesmo estando longe, eu sei que acompanhas o nosso futebol e neste caso vamos falar primeiro da região, porque é aquilo que nós damos um bocadinho voz deste programa, e foi aqui que tu começaste, não é? Nas tuas raízes. Como é que tu vês o nosso futebol aqui na nossa região? Quando digo Penafiel, Paredes, Lousada, Passos Ferreira, como é que tu vês o nosso futebol ao longe? Sim, eu felizmente tive a felicidade, não é, de viver aqui, começar aqui, portanto, e as minhas grandes experiências, as grandes emoções que eu senti no futebol foram passadas aqui, nomeadamente aqui no meu União de Paredes. Mas não há dúvida que esta região de Val de Sousa é uma região com muito talento, com muita capacidade, portanto, e assim à distância, olhando um bocadinho para trás, porque passei também por Lousada, também pelo Friamonte, portanto, comecei em Pasto de Ferreira, vivi 18 anos em Pasto de Ferreira, fui lá comecei como jogador, portanto, depois acabei a minha carreira aqui na União de Paredes. É olhar que é uma zona com muitos recursos, onde efetivamente houve aqui momentos em que se podia ter aproveitado melhor esses recursos, mas eu acho que houve sempre muita falta de visão a longo prazo daquilo que seria o desenvolvimento de um processo esportivo. Eu sinto algum orgulho porque nós conseguimos fazê-lo, tentamos fazê-lo e conseguimos fazê-lo, porque as bases estão aí aqui no União de Paredes, mas não há dúvida nenhuma que aqui na região de Val de Sousa, pronto, o Paços de Ferreira destacou-se sempre como um clube com muita estabilidade e que deu visibilidade àquilo Isso tem que mantido, realmente, não é? Isso tem mantido. Boas pessoas, boas ideias, equilíbrio, essencialmente equilíbrio e saberem ser equilibrados nos momentos em que as coisas não correm bem, porque é o problema do futebol. Pronto, demonstraram um clube que cresceu, não é, que teve altos e baixos, mas manteve sempre a sua identidade, manteve sempre o seu equilíbrio financeiro também, portanto, a sua dignidade e cumpriu sempre, portanto, isso é uma coisa que é digna de salientar nos tempos que correm. Os outros clubes aqui à volta, pronto, eu penso que o Penafiel, pronto, também a seguir ao passo marcou a sua presença sempre, com muito equilíbrio, pronto, nós sabemos também sustentado muito pelo apoio da autarquia, porque eu acho que isso também é fundamental, mas não há dúvida que a quantidade ou as milhares de miúdos que são movimentados, portanto, neste Val de Sousa, nestes clubes aqui à volta, teriam que ter sempre o apoio das autarquias. Nós notamos que numas têm mais que noutras, mas não há dúvida nenhuma que, pronto, até agora aqui mais perto de nós, pronto, nunca houve uma ideia, pronto, e alguém que olhasse mais para a frente e soubesse se adaptar àquilo que estava a passar. E não há dúvida nenhuma que, pronto, os recursos são cada vez menores, não é? E agora há que usar a imaginação, e é por isso que eu acho que o União de Paredes aqui há uns anos atrás demos algumas lições de como se pode sustentabilizar ou pelo menos equilibrar um clube. Ainda há pouco tempo tivemos aqui o Eurico e precisamente isso, e foi uma das pessoas e se calhar que pegou no clube também lá em baixo e sendo uma pessoa da terra que ajudou a isso, mas é o que tu dizes, não houver participação da autarquia é difícil. Sabes, Pedro, que as pessoas, eu agora já que falaste do União de Paredes vais-me permitir também, porque acho que é claro realçar claro isso, que as pessoas, é lógico que o tempo vai passando e as pessoas são de memória curta, mas é preciso lembrar toda a transformação que o clube fez e agora mesmo quando muita gente dizia... E mesmo este processo da saída do campo absolutamente. Eu fui muitas vezes acusado, mas dei sempre o peito às balas e pronto, como profissional de futebol, essencialmente por eu pronto, estar aqui e ser daqui. E uma pessoa que gosta do clube acima de tudo, gosto do clube, portanto, fiz tudo no clube também, mas houve um período em que nós pronto, estancámos portanto, um processo que estava em relação até a dívidas, portanto, equilibrámos o clube e criámos raízes, e este processo de saída do clube daqui para a cidade esportiva, que toda a gente critica
criticava, não é? Pronto, Sentiste que isso foi um passo atrás? Não, eu não senti, para mim foi um passo à frente. Sim. Para mim foi sempre um passo à frente. Mas a saída dali, da forma como foi... Sabes, Pedro, que as pessoas no futebol agarram-se, nós por natureza os humanos somos agarrados às nossas coisas, não é? E às vezes não pensamos que podemos olhar mais à frente e dar passos à frente. E aqui no Paredes aconteceu isso, portanto. E mesmo agora fomos para uma cidade esportiva que não se concluiu, portanto, atendendo uma série de problemas, mas a dinâmica que nós criámos no clube é a dinâmica que hoje existe. E agora, mesmo a correr mal, e é por isso que as pessoas às vezes não entendem, mesmo a correr mal, o Paredes vai ficar com uma cidade esportiva, com um centro de treinos, e vai ficar com um estádio aqui na cidade, mesmo a correr mal. E nestes 12 anos ou mais, não é, que se passaram entre esta transição, o Paredes subiu e desceu, manteve-se agora, pronto, o clube ganhou estabilidade, começou a cumprir, e ficaram criadas raízes que foram criadas por nós, portanto, por um grupo de pessoas que também investiu, não é? Porque eu, apesar de ser na altura funcionário, atravessámos no banco, não é? E toda a gente sabe disso. Agora, claro que a estrutura que ficou criada é uma estrutura que permite crescimento, não é? Neste momento com 2 sintéticos, com um relevado na cidade esportiva, com um relevado que vai ser aqui. Portanto, agora é uma questão de visão e perceber que para dar visibilidade a tudo isto e puxar Paredes um bocadinho mais para cima tem que haver investimento. E investimento tem que vir de fora, porque aqui não há investimento. E lá está, ainda agora o Paredes jogou com o Benfica, se calhar muita gente só se lembrou da União agora, não é? E se calhar aquilo que é preciso, e quem fala neste caso do Paredes, também temos, ainda há bocado falávamos em off, do caso de Lousada, também um clube com uma estrutura brutal, e também se calhar não tem um acompanhamento devido por parte dessas, mas tu sentes, Valente, que isto é um processo sempre em evolução, o futebol, mas tu sentes que nós temos condições, por exemplo, o Paredes, um dia mais tarde, para chegar ao nível do Penafiel, do Passos de Ferreira, de poder chegar lá e ficar lá, como o Penafiel ficou e como o Passos está a conseguir ficar? Sim, eu acho que há todas as condições agora, não é? Foi preciso dar esses passos atrás, não é? Para que as coisas depois agora ganhassem estabilidade e tivéssemos capacidade para depois dar passos para a frente. Evoluir. E isso foi importante fazer. É lógico que as pessoas agora esquecem-se, mas a estabilidade que neste momento reina no União de Paredes, pronto, gerido por um grupo de pessoas fantásticas, pronto, e lá está, mesmo o processo de transição de treinadores, portanto, isso passou por mim, a seguir depois passa pelo Calica também, que esteve cá, depois passa pelo Ourique, que tem dado estabilidade aqui ao clube, e depois por uma estrutura de gente também é aqui de Paredes, gente com muita qualidade e que tem realmente mantido uma dinâmica muito, muito interessante no clube. Agora, nós temos condições se percebermos o que é que vem a seguir. Mas o que vem a seguir neste quadro, portanto, e aqui vou puxar um bocadinho para outro aspecto que as pessoas não percebem, é que tem a ver com a qualidade do trabalho que se está a fazer e tem a ver com a qualidade do jogo que se joga também, não é? Portanto, o Paredes tem mantido alguma estabilidade, não é? Mas pronto, nós sabemos que não tem saído muitos miúdos de Paredes para lado nenhum. Portanto, enquanto uns anos atrás saíram alguns que estão isto tem a ver com o quê? Tem a ver com aquilo que eu normalmente defendo no futebol. Não há dinheiro, os investidores chegaram com a mala de dinheiro. O que é que os investidores querem? Querem promover jogadores. Mas para promover jogadores, para depois os rentabilizares, é preciso que a qualidade do jogo... O dinheiro no imediato, esquece-se daquilo absolutamente, que é mas depois também é investirem, não é? Em treinadores que promovam ideias de jogo, que valorizem o jogador. E neste caso, pronto, eu sinto que isso não existe em Portugal. E não existindo, o que é que acontece? O dinheiro acaba, os investidores vão embora e os clubes depois caem. No caso do Paredes, eu acho que neste momento não há risco nenhum. Já senti assim ao longe, quando que falava-se aí em haver investidores, mas as pessoas cheias de medo. Mas medo de quê? As pessoas que têm medo eram as mesmas pessoas que há uns anos atrás tinham medo de sair daqui. Agora temos condições, temos estruturas. Já está mais estável. Agora, e nem há outra coisa. Nós, durante estes anos todos, gastámos zero, porque a autarquia sustentou tudo aquilo que é a União de Paredes hoje. Agora, a União de Paredes é feita de pessoas, não é? As pessoas não se vendem, portanto, o que se vendem são ideias, estruturas não temos, porque não temos nada, portanto, o risco aqui é o quê? É de criar boas ideias, criar um caminho, não é? Costuma dizer pior nunca vai ficar, mas se calhar hipótese de evoluir, e lá está, tem que haver investimento na qualidade do trabalho, tem que haver investimento numa qualidade também de ideias de jogo que promovam os jogadores, e depois perceberem que, pronto, só com dinheiro, só com esse investimento é que poderemos dar
dar visibilidade ao Conselho, visibilidade ao projeto, não é? E visibilidade também a tudo isto que a autarquia também está a fazer, porque eu acho que a autarquia é parte importante. Exatamente, porque as pessoas muitas vezes esquecem-se, e o caso do jogo recente com o Benfica, que pôs o nome do Paredes lá em cima. E foi um jogo. Agora, se o clube estiver num patamar maior, mais vezes irão falar. Tu falaste, Valentim, de algumas pessoas, do caso do Calica, o caso do Eurico, temos o Pedro Barroso, jovens treinadores que tu conheces bem. Tu sentes que, por exemplo, tu, o Rui Quinta, vocês foram uns impulsionadores desta nova geração, deste gosto deles pelo treino? Sabes que isso deixa-me algum orgulho, porque há muita gente que, quando olhamos para trás, há muita gente que me pergunta, porque eu, pronto, só agora que apareci, portanto, eu sou um velho com 61 anos. Mas para quem te conhece já sabe que tu existes no futebol e tens um passado riquíssimo no futebol. Mas pronto, eu estou muito ligado a este projeto. Portanto, aquilo que as pessoas perguntam porque é que eu só apareci agora, portanto, se eu com certeza tivesse investido mais na minha carreira de treinador, só treinador, e tivesse saído daqui há mais tempo, tive condições para o fazer. Se calhar preocupaste mais em sustentar e ajudar o clube. Não, porque eu acreditava, Pedro, que eu sou um homem de ideias, e quem conhece o meu percurso, não só na área do futebol aqui em Paredes, nos últimos 35 anos. Portanto, e tu és uma pessoa empreendedora, não só no futebol, como gerações, absolutamente, gerações passaram por mim e que eu tenho algum orgulho, portanto, de todas elas, as minhas subidas de divisões é o que nós deixamos no coração das pessoas, não é? Aquilo que vivemos. Portanto, eu estive aqui, passei por muitas gerações aqui de gente hoje importante em Paredes e que sabem aquilo que nós fizemos para trás, mesmo as loucuras que cometemos aí. A nível daquilo que é essa estabilidade, estes jovens, estamos a falar de treinadores, foram atletas do clube, foram meus jogadores, não é? Que nós depois, envolvidos nesse projeto, não é? E como sabes, eu depois regressei de Lousada, regressei cá, deixei de ser treinador para pôr em prática todo este projeto, não é? Nós investimos em infraestruturas, nós melhoramos o antigo campo das Laranjeiras. Por exemplo, as carrinhas que o Paredes tem, fomos nós que as arranjámos no meu tempo. Portanto, eu todos os anos arranjava, e os transportes, a estrutura e a organização toda, o planeamento da cidade esportiva. Eu tenho o projeto em casa, antes do projeto vir para a autarquia, foi feita por mim, pelo Henrique Marques e o Rui, aqueles arquitetos da Space Workers, que agora receberam alguns prémios a nível internacional, que passámos horas e horas a conceber aquele projeto. Portanto, para mim, quando eu mostro, eu tenho feito algumas apresentações em algumas a nível mundial até agora e até em algumas universidades, eu mostro sempre a cidade esportiva de Paredes, aquilo que ela podia ser. Aquilo era um projeto fantástico. Eu digo assim, muitos treinadores subiram divisões e têm títulos, mas nenhum de um monte, não é, concebeu uma cidade esportiva, um espaço que hoje existe, não está concluído, mas existe. E como é que tu achas que poderia ser concluído? Um investidor apareceu uma pessoa... Sim, mas eu acho que neste momento já há o mínimo, não é? Portanto, com o melhoramento, a estrutura que faltava lá em cima, que era um pavilhão triplo, portanto, com uma dimensão onde a nossa academia iria funcionar, irá ser criada agora aqui. O que me parece é que as contrapartidas para a União de Paredes, pronto, perdeu-se muito daquilo que era uma academia, porque nessa altura, nesse projeto, quando eu deixei de ser treinador e virei diretor-geral, e quando, portanto, o Rui Quintas liderava a parte esportiva, e é importante também dizer isto, Pedro, não sei se te lembras, nesse grupo, quando nós começámos, eu estava mais ligado à gestão esportiva, queria a estrutura para sustentabilizar e para proteger a parte da formação, e, portanto, liderada pelo Rui Quintas. Fazia parte do Miguel Leal, que estava lá, fazia parte o Vasco Seabra, fazia parte do Filipe Ribeiro, fazia parte do Calica, não é? Na altura que era jogador, o Álvaro Pacheco também, o Álvaro. O Zé Tavares, que é o coordenador do futebol do Porto, portanto, nós tivemos aqui um grupo de gente com muita conhecimento e muita qualidade. E vê-se que agora pusemos em prática todo um projeto que era criar uma estrutura de formação vertical, portanto, que era as ideias que toda a gente tinha, mas ninguém tinha coragem de fazer. Eu, ao assumir este papel, portanto, de sustentabilidade desse projeto, portanto, e eu criei uma estrutura de receitas, portanto, tudo que nós criamos uma academia de formação, não é? Que era inédito quase em Portugal. Nós íamos à escola buscar os miúdos, dávamos do comer, tínhamos os professores, tínhamos regime de ATL, treinávamos. Infelizmente essa academia desapareceu, porque depois quem tomou conta a seguir não houve ideias, pronto, e foi só uma questão também de não saberem dar continuidade. Mas agora eu penso que seria uma mais-valia, porque as salas de estudo e academias que nasceram... Isso cada vez é mais importante, porque um pai saber que há alguém que se preocupa em buscar o filho à escola cada vez mais, pais com o emprego e tudo e nós dávamos esse serviço, nós íamos à casa depois de levar os miúdos, nós tínhamos uma rede de transportes, tínhamos uma... Portanto, todas essas dinâmicas foram envolvidas por pessoas, e pessoas que cresceram neste projeto. O Eurico cresceu neste projeto, o Calica cresceu neste projeto, o Pedro Barroso também esteve neste projeto, de grande qualidade. Portanto, até nisso nós mostramos diferença. Portanto, aquilo que eu
mim me orgulha é que o Clube União de Paredes tornou-se diferente. É um clube que faz prática esportiva, agora está mais equilibrado, está servido por gente que tem feito um trabalho fantástico, também gente com ideias. Eu conheço-os a todos porque no meu tempo não andavam, mas eu sei quem são, e basta ver por aquilo que rodeia o clube neste momento, com estabilidade. Pronto, o Eurico tem feito um grande trabalho, portanto, de manutenção do clube na segunda, também, não é? Portanto, esta estabilidade foi fruto de quê? Precisamente de ideias que foram lançadas há uns anos atrás, não é? Pronto, com ideias e que, pronto, foram dando continuidade, que eu acho que deve ser assim, só que não há tempo. Nós aqui demos esse tempo porque, exatamente, porque também não havia muito recursos financeiros e as pessoas foram muito mais equilibradas, e isso é importante. Mas tu não sentes, Valente, que cada vez mais, e tu falaste do nome desses treinadores todos, e eu salvo o erro, eles passaram quase todos pelo Penafiel, sim, pelo também, Ferreira, pelo Paredes, que é sinal que o trabalho foi bem feito e que está a ser bem feito, que os clubes estão bem. Mas tu não sentes cada vez mais que damos menos importância? Eu sei que tu não concordas, que eu sei que tu dás importância à formação, mas não sentes cada vez menos as pessoas se preocupam mais com o departamento sénior do que o departamento de formação? E o departamento de formação é a base, ainda para mais para um clube que não tenha condições financeiras, e nós muitas vezes vemos treinadores ou departamentos de formação preocupados em arranjar treinadores para aqui, e eu acho que às vezes aqueles meninos de 5, 6, 7, 8 anos é aqueles que principalmente deviam ter um apoio diferente e que não têm. Tu sentes isso? Sinto, sabes que pronto, eu vivi tudo, não é? E sei perfeitamente os problemas. Porque sabes que hoje há um negócio muito grande à volta do futebol, não é? E há expectativas muito grandes à volta do futebol. E as pessoas não percebem, não é, que nós estamos a lidar com pessoas. Portanto, a criação de expectativas à volta de qualquer coisa provoca sofrimento, porque depois as coisas não acontecem, não é? E cai-se num estado de espírito de desilusão, portanto, e as pessoas desistem. Saber lidar com isto, saber perceber como é que as coisas podem ter sustentabilidade, não está ao alcance de todos, por um lado. Por outro lado, é quem lidera esse processo, não é? E depois quem avalia o processo até do crescimento de um treinador de formação. O treinador de formação neste momento é um jovem, com certeza, com experiência ou não, jogando futebol ou não, mas que também quer subir na carreira do futebol. Porque hoje inverteu-se aqui uma coisa, os miúdos não jogam, mas querem ser treinadores. Portanto, o fenómeno Mourinho trouxe, nestes últimos 20 anos, trouxe isto. Muitos futuros treinadores, absolutamente, aspirantes a treinadores. O que é que quer dizer? Quer dizer que nós lidamos com muita gente e pouca oferta, não é? Portanto, e isto, o que é que acontece? Acontece que não havendo muitos clubes, os jovens entraram, melhoramos muito a nível de treino, mas a ambição de um jovem treinador muitas vezes, não é? É também fazer carreira. Mas quem é que avalia o seu trabalho? O seu trabalho é avaliado pelos resultados. Portanto, se tu não tiveres resultados, mesmo na formação, quando não devia ser a prioridade, não é? Tu vais levar com a pressão dos pais, vais levar com a pressão do diretor que também tem lá o filho, vais levar com a pressão talvez do presidente ou do departamento de juvenil, e também sentes que o teu trabalho não é apreciado, então tu investes em resultados. Ao investir em resultados, não investes em desenvolvimento dos jogadores. Portanto, o que é que acontece? Alguns vão se salientar, hoje em dia também há uma rede de scouting, não é? Toda a gente, um miúdo qualquer com um bocadinho de jeito, toda a gente anda à procura. Só que depois, o que é que se passa? Passa que a transição para o futebol sénior, para aquilo que deverá ser uma verdadeira formação e um jogador estar devidamente preparado, não está, principalmente a nível mental. Eu neste momento lido com isso no meu clube, no Shakhtar, portanto, a transição de júnior, da formação para cima, é muito difícil. Primeiro, porque os miúdos não estão preparados para isso. Segundo, porque depois há grandes pressões, porque criou-se expectativas à volta do miúdo, que nos júniores era um grande jogador, ou parecia, mas depois não tem mentalidade competitiva. Num determinado escalão seja muito bom, no outro assim não conseguir corresponder. Esta transição é muito complicada de fazer, por um lado. Por outro lado, é a proteção também ao treinador. Portanto, não há coragem. Claro. Portanto, os treinadores hoje não têm coragem, lutam pela carreira, pelo resultado, não lutam por criar, pronto, uma identidade, não é? Nós pensamos que o ganhar é que é a identidade. Não, o ganhar não é identidade nenhuma. O ganhar, o resultado é uma coisa que tu não controlas, não é? Porque num período podes estar a ganhar, noutro período já não estás a ganhar. Portanto, as coisas são diferentes. Nós temos muitos casos no futebol português, treinadores que já estiveram em cima e que agora estão em baixo. E outros desapareceram. E outros nem sabem falar. Porquê? Porque aquilo que te vai marcar é a imagem que tu deixas com a tua identidade, com o estilo de jogo que tu promoves. E nesse aspecto eu acho que Portugal não cresceu muito, não é? Portanto, nós não temos, os treinadores que se sacaram por ideias diferentes estão todos lá fora, não é? Exatamente. Portanto, este processo de valorização do jovem para depois ser um ativo e depois entrar no processo é muito complicado, e se não houver paciência e algum conhecimento,
e sensibilidade para lidar com isso, vão-se perder e têm-se perdido muitos bons jogadores. Como tu dizes, acima de tudo o caso de um treinador que dê o seu cunho pessoal e que não queira copiar ninguém, eu acho que está mais perto de atingir o sucesso. Eu ainda há pouco tempo falava com o Eurico e estávamos a falar nisso a propósito dos cursos de treinador, dos níveis de treinador. Eu acho que mais do que haver o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, permitir treinar isto e aquilo, deve de haver uma obrigatoriedade do treinador passar por os diferentes escalões. As pessoas perceberem que tem que passar ali na escolinha, que tem que passar nos infantis, nos juvenis, e se calhar perceber como há um processo de evolução do jogador, de haver também no treinador. E tu se calhar passaste por muitos desses escalões e sabes a realidade, e sabes que isso é importante, se calhar ter percorrido escalões, e ainda hoje trabalhas com os escalões, neste caso, sub-17 para cima, mas sabes que para baixo também é importantíssimo haver isso. Se calhar um treinador que passe por isso, por esse processo todo, chega aos séniores, se calhar com uma bagagem muito mais... Sim, eu tenho a flexibilidade suficiente para perceber, pronto, que não há receitas, pronto, há gente que não treinou e que atingiu grandes patamares. Qualquer um pode tirar um curso de treinador, não é? Portanto, eu costumo dizer, pronto, dou sempre benefício da dúvida e isto é um mundo de oportunidades e depois quem tiver realmente depois, não é, capacidades vai acabar e competências vai acabar por se impor. Agora, o que eu sinto é que realmente há um mau aproveitamento, não é? E muita gente não sabe como se pode promover a sua carreira. E tu sabes que eu também aprendi que futebol é contactos. Futebol não é só, é preciso contactos, é preciso promover. Há coisas que tu tens que dominar que são fora da tua atividade. E hoje, ou te fazes rodear de um agente que te promove, ou te fazes rodear de alguém que te ajuda a chegar, ou tu próprio, que foi o meu caso, vais desenvolvendo, não é, algumas ideias, portanto, e vais procurando fazer chegar a tua atividade ao conhecimento das pessoas. Portanto, eu fui talvez num caso inédito, porque servi-me das redes sociais, servi-me do YouTube. A única coisa que eu tinha para vender era o meu jogo, portanto, eu devo ser talvez em Portugal o treinador que mais jogo publica, portanto, em todos os clubes. E em diferentes clubes, e a mesma forma de... Absolutamente, porque a minha identidade, a minha marca, não tem a ver com subidas de divisão, porque eu também subi, fui campeão aqui no Parede, subi 2 vezes, estive aqui, mas não tem a ver com isso, tem a ver com muito mais do que isso. Com o teu cunho pessoal, tem a ver com uma ideia de jogo que eu promovo, portanto, e promovo de uma maneira, pronto, que eu penso que agrada, e talvez foi isso que me fez chegar à China, foi isso que me fez chegar agora ao Shakhtar, porque é um bocadinho isso que eu acredito. Mas eu acredito que há muita gente a viver assim, porque quando tu defendes ideias diferentes, quando tu vives na diferença, ó Pedro, toda a gente olha de suspeita, não é? Portanto, hoje estamos na fase do sofrimento, hoje é preciso para ganhar, e agora leio os jornais, é preciso sofrer, é tudo sofrimento, é tudo sangue, suor e lágrimas. Não é a minha visão da vida, não é a minha visão do futebol. Eu não acho que nós tenhamos que sofrer no futebol. Exatamente. Onde é que no futebol há sofrimento? As pessoas às vezes não valorizam a atividade que têm. Agora diz-me assim, foste dominado pelo adversário porque teve mais competência e obrigou-te a defender mais, pronto, mas defender é sofrer? Não, defender é mostrar uma competência numa parte do jogo que tu estás sujeito se o adversário. E o Mourinho é um bom exemplo disso, absolutamente, não é? Mas isso, pronto, lá está que eu não tenho as suas ideias. Exatamente. Agora, a maneira como nós olhamos para este processo, não é? É que muitas vezes não valorizamos a nossa atividade. Portanto, tu tens que promover a tua atividade e nós sentimos que no futebol, não é? A todos os níveis, nós não valorizamos este espetáculo, esta atividade. E quando não valorizamos esta atividade, ela é pobre, por isso é que as receitas cada vez são menos, as pessoas não vão ao estádio porque o jogo e o espetáculo não é possível. Ainda há gente que diz, quem quiser espetáculo vá ao teatro, vá àquilo. Portanto, porque mas o futebol tem que ser espetáculo. Os pragmáticos que dizem que o mais importante do futebol é ganhar, não é novidade nenhuma, não é? E às vezes dizem, prefiro jogar mal do que ganhar. Mas isto não existe. Porque ninguém ganha por jogar mal. Ganha, apesar de jogar mal, ganhas algumas vezes. Apesar, não é vou jogar mal para ganhar, porque isso não existe. Treina bem, quem é competente, quem está rodeado. Muitas vezes, e há dias eu falava com o Eduardo Marino, de bons fisioterapeutas, de psicólogos, de um bom gabinete de scout. Se calhar aí tem vantagem em relação aos outros, não é? Se fizeres rodear, se dominares mais competências, não é? E perceberes, não é, as áreas em que tens que atuar, claro que depois estás mais perto de ganhar. Portanto, isto é uma questão, lá está, de visão, de ideias, e tu acreditares, não é, que aquilo te pode levar a algum sítio. Principalmente naquilo que nós achamos que é a nossa linha, e sempre foi aquilo que tu seguiste, a tua forma de estar e de jogar, fosse no Paredes, fosse no Aves, fosse onde fosse, tu sempre sentiste, foi assim que jogaste e partilhaste e nunca tiveste medo eu sabes que eu quando olho para trás, olho para a minha vida e disse,
eu só dou graças porque fiz sempre o que quis e gostei, portanto sou uma pessoa feliz com aquilo que faço, tenho muita paixão por aquilo que faço e procuro que as pessoas à minha volta também se sintam felizes naquilo que fazem e é um bocadinho isso que eu tenho feito. Mas para seres feliz muitas vezes tens que meter algumas loucuras, tens que arriscar. Agora, não podes estar dependente de modas, de ideias, de coisas que tu depois até nem acreditas, mas fazes porque os outros fazem. E no futebol tu sabes que há um bocadinho isso, portanto hoje aquilo que me orgulha de certa maneira, mesmo agora onde estou, não é? Em contextos diferentes e mesmo na China, quando foi, pronto, há uma marca que fica, portanto há uma marca não só naquilo que são ideias de jogo, portanto, que promovem os jogadores, portanto, e isto é aquilo que neste momento também me orgulha mais, portanto, até no projeto em que estou, mas essencialmente aquilo que tu tocas as pessoas como pessoas, não é? Portanto, o futebol deu-me muito, deu-me tudo, agora deu-me dinheiro, sou rico, não sou rico, continuo a trabalhar, agora também não morro à fome, mas deu-me aquilo que eu preciso para viver, não é? Que é e acima de tudo fazer uma coisa que tu gostas. Absolutamente, é? E as pessoas nascem para isso, as pessoas nascem para ser felizes, não nascem para sofrer. Portanto, e temos que procurar caminhos que nos levem a essa felicidade. E tu estando longe e falaste da marca, tu cada vez mais nós vemos, e não só no futebol, mesmo nas outras modalidades, cada vez mais os clubes de topo procuram treinadores portugueses, jogadores portugueses. Tu sentes que se calhar se nós tivéssemos um bocadinho, a nossa seleção teve um feito enorme, ganhar o título europeu, mas sentes que se calhar se nós tivéssemos um capital, um poder económico diferente, porque nós aparece um jogador num Porto, Benfica e Sporting e passado uns dias está vendido. Tu sentes que se nós tivéssemos um bocadinho, e quem está longe num clube com algum capital, poder económico, tu sentes que se calhar se os nossos clubes estivessem financeiramente mais estáveis, melhores, que nós se calhar não tínhamos necessidade dos jogadores irem para fora e conseguirmos manter aqui o campeonato português mais apetecível que aquilo que ele é? Sim, eu penso que sim, não é? Portanto, isto, as pessoas... Aquilo que eu às vezes questiono, Pedro, é porque é que as pessoas vão para fora, porque é que os jogadores vão para fora, não é? E vão para fora porque realmente são muito mais valorizados. Porquê? Porque aquilo que eu às vezes questiono aqui é, quando olho para o jogo, por exemplo, da nossa primeira liga e jogos de futebol aqui, eu digo assim, aquilo é tão pobre que eu digo assim, mas estes jogadores não seriam capazes de jogar outro jogo? São capazes de jogar outro jogo. Eu costumo dizer que o nível do jogador português está muito acima do nível do jogo que se joga em Portugal. Exatamente. E estes jogadores mostram isso quando vão para fora, que são avaliados e jogam em equipas, jogam outro tipo de futebol. Para os clubes de topo, e se calhar muitos deles que aqui até eram jogadores... Agora, nós criamos aqui uma identidade própria, não é? Porque nós fomos campeões da Europa, não é? Mas como é que joga Portugal? Nós não temos um estilo, nós não temos uma forma de jogar. Nós temos um Cristiano Ronaldo que resolveu e fez carreira, ajudou muitos treinadores, não é? A terem sucesso e que realmente marca a diferença, não é? Temos muito talento em Portugal. Mas o talento em Portugal normalmente não se consegue impor. Portanto, nós somos uns fanáticos pela organização, não é? Pela intensidade, pelo sangue, suor e lágrimas, pelo sofrimento, porque temos que, não é? Pronto, faz parte da nossa identidade como portugueses. Talvez somos lutadores, absolutamente. Mas isso para mim não chega. Porque muitas vezes não é só isso que chega. Então, quando nós estamos atrapalhados é que nos lembramos do talento. Agora, eu acho que com outra visão, outra dimensão e, como tu dizes, pronto, e outra compensação, porque os treinadores têm que se sentir compensados. Exatamente. Claro que nós podíamos desenvolver podíamos ter outro tipo de futebol aqui. Agora, a gestão desportiva que gira à volta do futebol nos últimos anos, não é? Foi sempre, em alguns clubes, sempre sustentada por presidencialismo, não é? Portanto, agora, as SADs, a nova gestão que aparece, vem com algumas visões e às vezes os clubes não estão preparados. E quando não há uma sintonia entre aquilo que é a visão do clube e a visão da SAD que vem com o investimento, as coisas são mais difíceis de ter sucesso. E este equilíbrio, normalmente, e nós temos portugueses não só na área, não é? Nós temos portugueses a fazer gestão esportiva mesmo no estrangeiro, porque agora nós falamos de treinadores e jogadores, mas há mais... No caso do diretor esportivo do Benfica para o Neto, temos o Luís Campos, que é uma referência, que é um treinador que está top. Portanto, esta visão nós também a temos. Portanto, os portugueses têm grande recurso, temos grande talento, não valorizamos o que temos cá como talento, não é? E com ideias diferenciadas. E é um bocadinho assim. E eles acabam por, até porque, pronto, as compensações são melhores e acabam por ser mais valorizados quando estão fora de Portugal. E tu passaste por duas culturas completamente diferentes, China e a Ucrânia. Para além de sentiste que deixaste a tua marca lá, o que é que
que é que sentiste de grandes diferenças? De certa cultura, mas eu digo em termos de treino. Na China, na Sim, Ucrânia. coisas diferentes, portanto, foram duas fontes. Mas sentiste, deixaste a tua marca? Deixei, pronto, eu infelizmente é isso que me orgulha sempre, porque ainda hoje mantenho ligações com miúdos e alguns querem, os pais são ricos, querem vir para Portugal e mandam-me mensagem que têm saudades, porque lá está. Na China eles acham que não têm talento. A China é um clube com uma dimensão enorme, portanto, as pessoas nem imaginam, portanto, é uma economia de uma agressividade muito, muito forte. Eu estava numa academia, pronto, tinha só 35, e com boas condições de trabalho. 35 campos de futebol, não é? Tinha 2 hotéis dentro, tinha um hospital, tinha uma escola. Só para o futebol. Só para o futebol, não é? E eles acham os chineses acham que não têm talento, então investem muito no hard work, portanto, que é tudo na questão do trabalhar muito. E não é, portanto, o que eu descobri na China foi que havia talento, e há muito talento também. Agora, eles gostam mais de investir no hard work, no ginásio, do que investir na qualidade técnica, portanto. E depois eles querem copiar tudo, não é? Portanto, querem copiar e vão à procura de gente. Portanto, a nossa ida de um grupo eu fiz parte de um grupo escolhido pelo Luís Castro, que é agora neste momento o nosso atual treinador lá no Shakhtar, mas depois ele acabou por não ir, de treinadores, de fisioterapeutas, de treinadores de guarda-redes, treinadores de técnica individual. Portanto, e criámos uma dinâmica num clube onde ganhámos os títulos, na primeira época ganhámos os títulos quase todos da China, e depois deixámos um edifício quase no valor de 3 milhões, com uma estrutura, portanto, de desenvolvimento de futebol, portanto, uma base montada. E então nós investimos muito mais naquilo que também é o relacionamento. Portanto, uma das vertentes que eu penso que no desenvolvimento de jogadores e no desenvolvimento das academias, e que está muito por descobrir, porque eu penso, Pedro, que a nível físico nós estamos no auge, já não há hipótese de melhorar nada a nível físico, porque hoje as análises, o GPS, tudo é controlado. E temos o melhor atleta do mundo, que é um exemplo. Absolutamente, também dá essa imagem, mas a nível daquilo que é o controle de emoções, da maneira como tu lidas com a pessoa que está à tua, portanto, eu tenho, foi um deles onde investi mais a nível de formações, portanto, porque fiz uma formação em coaching e uma certificação em programação neurolinguística, que me ajudou a mudar a minha vida, por um lado, mas essencialmente a perceber com quem é que eu lido. Exatamente. E estas relações, portanto, tu só elevas o teu potencial se estiveres num estado emocional de confiança, se acreditares em ti, se estiveres confiante. E isto no futebol é muito importante. Portanto, a marca que eu fui deixando não foi só os miúdos melhorarem o seu jogo, mas foi serem melhores pessoas, acreditarem mais neles, portanto, acreditarem que tudo depende deles e não depende do pai, da mãe ou do agente. Do GPS que controla os quilómetros, isto e aquilo. E isto é uma mensagem, sabes, também me orgulha, porque isso hoje marca a diferença. O grande caminho que eu penso a nível de treino, daquilo que podemos evoluir, é como é que nós controlamos emoções, como é que tu consegues, não é, quebrar ciclos de falta de confiança nos jogadores. E isto requer alguma sensibilidade. Portanto, a marca que eu fui deixando, na China foi dessa maneira também, portanto, além de ganharmos os títulos. Agora no Shakhtar, portanto, a situação é diferente, portanto, são 2 países diferentes, é mais Shakhtar e a cultura diferentes. A cultura absolutamente também está mais perto já da Europa, portanto, eu estou numa cidade que é Kiev, que é a capital, é fantástica, com bons restaurantes, uma grande cultura também, as pessoas muito boas, estou muito bem tratado, boas condições, portanto estou muito feliz e muito entusiasmado com o que estou a fazer. Agora, lá está, em todos os lados nós temos as mesmas coisas quando falamos de futebol. E acima de tudo, é o que tu dizes, as pessoas sentirem-se felizes e sentirem-se valorizadas e gostar daquilo que fazem. Essa é a mensagem que eu passo no futebol desde que comecei. E os jogadores passaram por mim, tiveste uma ligeira passagem também, sabes que só se pode jogar o jogo que eu quero se eles estiverem felizes e contentes. E eu costumo dizer que a equipa feliz ganha mais vezes, o jogador feliz joga melhor. Portanto, criar esse estado emocional e conhecer os jogadores. Ainda há pouco tempo o Sérgio Conceição dizia isso, que o importante é conhecer os jogadores individualmente para poder tirar o máximo de cada um, porque senão aí não adianta eles treinarem muito bem, mas se na vida cá fora o pessoal não tiverem a cabeça limpa, como se costuma dizer, sabes é mais que difícil. Em qualquer organização onde envolve pessoas, hoje gerir pessoas é o mais difícil. Portanto, aquilo que normalmente, portanto, aquilo que eu me sinto também mais à vontade. E quando gerimos pessoas, gerimos sentimentos, estás a perceber? E mesmo na tua atividade, em qualquer atividade, se tu estiveres rodeado de gente que valoriza o teu trabalho, não é? Onde tu te sentes reconhecido, o teu desempenho é muito melhor. Ajuda, claro que sim. E isso tem a ver também depois com aquilo que também dás. Quando te sentes bem, também dás mais, também produzes mais, também crias mais. Profissão, não é? Mesmo um patrão que tem uma determinada empresa, se tiveres... Absolutamente. Portanto, quem não entender isto,
não é? E eu acho que isso Não é que vai vai marcar conseguir ser um bom treinador. Não vai lá chegar. E tu depois de teres passado por isto tudo e já passaste pelas várias áreas do futebol, qual é o teu objetivo? Onde é que tu gostavas ainda de chegar? Olha, o meu objetivo é, eu não traço metas, estás a ser, eu vivo dia a dia. Portanto, eu a curto prazo? Não, eu estou extremamente feliz, o que eu quero, pronto... Sentes-te realizado neste momento? O Shakhtar, portanto, depois do ano, passou a minha primeira época, portanto, quase que éramos campeões, não é? Depois o Covid interrompeu, já íamos com 4 pontos de avanço, reconheceu o meu trabalho, a qualidade também da maneira que as minhas equipas jogam, promoveu-me a diretor da academia, renovou-me o contrato por mais 2 anos, melhorou-me as condições, portanto, estou num clube que reconheceu as ideias e reconheceu o trabalho, estou muito bem, portanto, quero continuar lá. E deixa-me dizer-te uma coisa, Pedro, eu neste momento até, não é segredo nenhum, mas eu pus tudo à venda aqui em Portugal. Eu quero desfazer-me das coisas, porquê? Porque o meu conceito de felicidade tem a ver com aquilo que eu sinto neste momento, aquilo que me faz feliz e aquilo das pessoas que eu gosto também que quero que sejam felizes. Portanto, e neste momento, nesta fase da minha vida, eu costumo dizer que tudo é lucro. Portanto, eu aproveito todos os dias com muita paixão, portanto, e passo esta paixão, que é aquilo que entusiasma um bocadinho os meus jogadores, é eles perceberem como é que o velhote é maluco, o velhote é meio... Porque se não houver um bocadinho de loucura também na vida, portanto, eu levo a minha vida assim, portanto, os meus objetivos, muita gente deixa-me falar-te nisto, pergunta-me, foi para fora, não chegou à Primeira Liga, mas chegar à Primeira Liga não é meu objetivo. O meu objetivo, lá está, é influenciar positivamente as pessoas que lidam comigo e fazer delas melhores pessoas e elas fazem de mim também melhor pessoa. Porque eu, sentindo-me também acarinhado, pronto, estou naquilo que gosto de fazer. E acima de tudo, como tu dizes, deixar a marca. E tu, a partir do momento que passas numa cultura como a China, que ainda hoje mantens contacto, isso é deixar a marca e acima de tudo é o que tu dizes, nós sentirmos felizes com aquilo que fazemos. Nós nascemos para isso. Agora, infelizmente, com tudo aquilo que nos rodeia, há muita infelicidade, há muita gente que vive frustrada, não é? E às vezes pensamos que é sempre culpa dos outros. Não, está na maneira como nós encaramos a vida, da maneira como nós, o significado que damos às coisas. Pronto, isso marca a diferença. Agora, é preciso entender isso. E muita gente, não, há muita gente muito negativa, muito frustrada, porque realmente acha que a culpa é sempre dos outros. E nós temos um exemplo flagrante, e que tu conheces muito bem, que faleceu recentemente, o Vítor Oliveira. O Vítor Oliveira nunca treinou um grande e não foi por aí que deixou de ser o senhor que foi. Absolutamente. Portanto, o Vítor... E o trabalho que fez nos clubes todos onde passou e deixou a marca dele. Absolutamente. Por isso é que eu olho, até falando nisso do Vítor, portanto, lá está, um grande exemplo, uma referência no mundo dos treinadores, portanto, de alguém que fez a sua carreira, deixou uma marca enorme, sem atropelar, portanto, com um consenso, mas ao mesmo tempo a vida quis, pronto, né, acabando de treinar e a se dedicar, por isso é que eu acho que eu não vivo de expectativas. O futuro é o presente. Opa, eu vivo porque eu, sei lá, um amigo que está à beira-mar a fazer um passeio, não é? E acaba por perder a vida aí, portanto, nós hoje estamos dependentes de... Ainda para mais na situação que nós vivemos atualmente, não é? Esta situação é muito triste. Da pandemia, e até tínhamos aqui pano para mangas para falar desta situação da pandemia, mas assim por linhas gerais, tu sentes que isto da pandemia vai influenciar negativamente o processo de formação, por exemplo, no caso da formação de jovens atletas? Olha, eu fui abordado também numa entrevista logo no início, quando isto começou a acontecer, e realmente não há dúvida que isto tem tido consequências gravíssimas, não é? E eu acho que o pior também ainda está para vir, não é? Porque não é só agora o lidar para estancar isto. Portanto, eu acho que a boa notícia é o aparecimento das vacinas. Portanto, eu penso que quem dera que realmente isso melhor. As pessoas, portanto, não respeitaram muito aquilo e não entenderam muito a gravidade daquilo que estava a passar. E nós temos agora o outro passo. O outro passo é como é que vamos recuperar a economia. Portanto, que eu acho que aí é que as coisas vão complicar. Ao mesmo tempo, neste mundo do futebol, nós vamos sobrevivendo. Acho que mataram, portanto, a questão da formação, pronto, também em relação à maneira como lidaram aqui em Portugal nisso. Nós na Ucrânia continuamos a manter algumas competições, elas acabaram mais cedo nos escalões de sub-17 para baixo, sub-19, sub-21, portanto, no meu caso, mantivemos portanto, agora até ao fecho do campeonato agora em dezembro e vamos recomeçar agora. E eu acho que sim, aí perdeu-se, portanto, com o desporto. O desporto dos jovens traz outras coisas que não se podem perder. Portanto, e esta quebra
vai criar aqui alguns problemas que depois, mais tarde, a nível mental, esperamos que não sejam, que é preciso também saber lidar com isso, não é? Portanto, e o que vai levar muitos miúdos a desistirem, o que vai ser mau. Muito mal, não é? E mesmo já não falando em atletas, neste caso de júniores, a transição para séniores, que isso então é um processo ainda todos nós tivemos que dar passos atrás, todos nós tivemos que perder alguma coisa, não é? Para agora, aos pouquinhos, irmos recuperando. A maneira como vamos fazer, portanto, e a quem tiver realmente capacidade, lá está a tal resiliência, que nesta hora é preciso dizer assim, olha, eu não estou a conseguir fazer o que gosto, não tenho condições, mas eu não vou desistir porque individualmente eu tenho que saber lidar com isto. E quando os que tiverem esta capacidade, não é? Com certeza, pronto, irão aguentar, irão depois aparecer, portanto, mais tarde ou mais cedo irão aparecer. Aqueles que efetivamente, pronto, criaram grandes expectativas e agora se veem fechados e veem que as coisas não estão a acontecer, pronto, isso vai ser muito mais complicado de... E depois lá está a importância da retaguarda, dos psicólogos, disto e daquilo nos clubes, porque isso é fundamental. E cada vez mais vai ser no dia-a-dia, quanto mais num atleta. Hoje é por isso que eu digo, Pedro, quem não souber dar um significado, não é, positivo àquilo que lhe acontece à volta, vai ter sempre muitos problemas. Temos que ter alguma coisa boa disto tudo, não é? Tentar ir buscar alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu acho que, pronto, é na adversidade que nós criamos outras soluções, não é? E vamos à procura de realizar outro tipo de ações e que nos façam, pronto, seguir o nosso caminho. Eu acho que é isso que no fundo as pessoas às vezes nós ficamos muito à volta do problema e não damos o passo à solução, frente, não é? Portanto, e eu acho que neste momento é preciso usar alguma imaginação, mas é preciso ter alguma capacidade de resiliência para procurar seguir em frente. Eu acredito que sim, que isto vai melhorar. Valente, tínhamos aqui pano para mangas, muito mais para falar. Olha, foi um gosto enorme ter-te cá, ainda para mais pessoalmente, não foi por Skype. Muito sucesso para a tua carreira. Tá, obrigado, Pedro, obrigado pelo convite e deixar também aqui, pronto, votos de que realmente este ano se realizem ou se recupere muito daquilo que as pessoas perderam e pronto, e a mensagem que eu queria deixar também é que procurem ser felizes, portanto, não vejam, não é, o processo ou a vossa vida tão escura, portanto, criar aqui soluções e usar um bocadinho a criatividade e pronto, e que realmente a saúde, recuperar a saúde e que esta situação realmente do Covid também, com a vacina, a gente consiga estabilizar e voltar às nossas vidas. Portanto, votos de um bom ano, parabéns pelo programa, parabéns também pela iniciativa, Pedro, e pronto, e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de praticar exercício físico, para a semana contamos consigo. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.